o que a gente tem um pouco de receio em dizer, qual é a melhor microbiota, né? A gente sabe que se a gente vai explorar em termos de microbioma, para nós é muito interessante uma microbiota diversa, né? Em termos de diversidade microbiana. Então, tem estudos que dizem, não, ele vai competir com bactérias patogênicas, você vai ter esse controle, mas a gente tem que pensar que o importante não é o leitão ficar doente ou ter bactérias patogênicas para você ter a competição. Você tem que criar um ambiente favorável para que todo nutriente que ele tiver lá no intestino seja utilizado. Seja tanto no intestino delgado aproveitado, quanto no intestino grosso se transformado e até a água ser absorvida. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Suinocast. Eu sou a Inês Andretta, é um prazer estar com vocês de novo, conversarmos sobre mais um assunto importante para a suinocultura. E hoje nós vamos conversar com a professora, a doutora Sheila Roberta Lenin, que é uma amigona de muito longa data, muito não, né? De longa data, não vamos revelar quanto tempo, né? A Sheila é uma amiga da época de faculdade lá de Santa Maria. A Sheila também é zootecnista, formada lá na UFSM. É mestre, é doutora, é professora agora, né, na Universidade Estadual de Ponta Grossa. E, sem dúvida, Sheila é uma inspiração que eu tenho na minha carreira. Então, é uma honra estar contigo aqui, conversar contigo. Sei que vamos todos aprender muito contigo hoje. Obrigada por ter aceitado esse nosso convite, Sheila. Inês, muito obrigada. Eu fico muito feliz com o seu convite. Com certeza a gente tem um vínculo assim de muito tempo, né? E eu acho que a gente sempre vem crescendo muito, né? Nas nossas trocas de ideias e projetos, seja pessoal, né? Profissional, né? E eu fiquei muito, muito feliz com o convite. E eu, na verdade, assim, a Inês já fez uma breve apresentação, né, minha. Mas a suinocultura, ela para mim, assim, é uma paixão, assim como o ensino, né? Eu gosto muito de dar aula, né? E fiquei muito feliz com essa possibilidade de conversar um pouco, né? Então, se você quiser continuar me apresentando, eu posso me apresentar. Não sei muito como vocês. Sabe, Sheila, normalmente a primeira pergunta que eu faço aqui é quando que apareceu o primeiro porquinho na vida, né, do entrevistado? Assim, quando que a suinocultura entrou na tua história? Mas conhecendo um pouco da tua história, eu vou pedir que tu conte um pouquinho dela, mas acho que vai ser até difícil responder essa, né? De quando que o primeiro porquinho apareceu na tua vida, Sheila? Nossa! O primeiro porquinho apareceu na minha vida, eu acho que quando eu tinha uns 8 anos de idade, assim. E quando eu tive 10 anos, o meu pai resolveu construir uma granja. E daí eu ajudei. Até no primeiro tijolo, assim, a gente ajudou. Mas a suinocultura, na verdade, ela vem de berço, né? Eu sou de Santo Cristo. Ele é o maior produtor de suínos do estado, do Rio Grande do Sul. E todo mundo que eu conheço tem granja de suínos lá, né? E a suinocultura, ela permaneceu por muitos anos, tanto na nossa família, né? E daí depois eu resolvi seguir na zootecnia, né? Sempre foi uma paixão a suinocultura, assim. E eu acho que eu aprendi muito, né? Com a suinocultura raiz, né? Na região ali do noroeste do Rio Grande do Sul, a gente tem uma suinocultura muito antiga. Né? Então, assim, muitas coisas assim, a gente foi aprendendo em casa. E quando foi para a universidade, que nem eu iniciei o curso em 2002, lá em Santa Maria, a gente já entrou para o setor de suinocultura e logo conhecemos a Inês e assim a gente foi trabalhando, né? Nos projetos. Aí que essa paixão pela suinocultura, ela passou de uma aplicabilidade, né, para a questão científica. Aí, assim, eu me encontrei dentro da suinocultura, dentro da pesquisa, dentro do ensino,
Né? Então, assim, o primeiro porquinho, eu acho que foi lá com os 8 anos de idade, né? Então, saí de casa, o pai ainda tinha granja de suínos, né? A gente tinha um ciclo completo com quase 200 matrizes, né? Então, assim, não era pequeno, porque daí tinha a fase de creche, maternidade, terminação, né? Ajudava a carregar os porcos também. Isso a gente também fez muito, né? Opa, sim, fizemos. E a gente aprendeu bastante nisso, né, Sheila? Como é legal essa fase. Nossa, a gente entende muito, assim, o que a gente vê na prática, né? E eu sempre comento isso muito com os meus alunos, né? O fato do profissional que está lá, o funcionário que está lá na granja, não ter esse conhecimento científico, mas ele, pelo empirismo, ele vai conhecendo muitas práticas que hoje a ciência, até hoje, recentemente, está explicando, né? E isso a gente precisa valorizar, né, dentro das granjas e orientar sempre os acadêmicos em formação, seja zootecnistas, veterinários, até agrônomos, né, que vão se envolver com a suinocultura, do quanto que isso é importante, né? Esse respeito que eles precisam ter dentro das granjas. Ai, com certeza. É o equilíbrio, né? A gente, na vida e na atuação profissional, esse equilíbrio é fundamental. Muito legal, Sheila. A Sheila tem uma dedicação muito grande pelas porcas, né? Eu quando leio algum artigo de nutrição de fêmeas, né, reprodutoras de gestação, de lactação, geralmente eu lembro da Sheila, assim, dos projetos que a gente fazia, inclusive, né, nas granjas e tal. Sheila, vou tentar conduzir a nossa conversa nesse tópico. Eu sei que ele é um tópico bem importante, assim, cada vez elas estão produzindo mais. O que você diria, Sheila, assim, que são os principais desafios hoje para a nutrição de porcas? Nossa, Inês, assim, a gente acompanhou todo esse crescimento dessa prolificidade das porcas, assim, principalmente nesses últimos 20 anos, né? E daí eu lembro, né, das porcas que nós tínhamos lá em casa, assim, lá em Santo Cristo. Nossa, 24 leitões nascendo numa porca. Isso era muito, era, assim, recordes, né? Hoje a gente já tem recordes de 40, não é? Quase 40, né? Então, assim, o que nos assusta, como pensando em nutrição, pensando em fisiologia, em tudo que acontece numa fêmea nesses últimos 20 anos, ele ao mesmo tempo surpreende, mas também preocupa, né? Quando a gente pensa assim no estado fisiológico desse animal, no estado metabólico desse animal, a gente vê assim, nossa, será que tá tudo bem lá dentro? Será que tá tudo funcionando bem? Né? Porque o processo de gestação e de lactação, eles já demandam muito de uma fêmea. Imagina, então, você aumentar essa população de fetos, né, que vão crescendo, que depois ainda são amamentados. Né? Então, você tem uma demanda energética, aminoácida muito grande, mas também tem outros metabólitos que hoje a gente conhece que também precisam ser considerados nesse processo. Né? Então, o grande desafio é como que a gente vai manter essa fêmea longeva dentro do rebanho, sendo que o processo genético dela deixou ela muito produtiva e, ao mesmo tempo, o desgaste dela é muito grande. Né? Então, você tem um catabolismo muito grande dessa fêmea. Então, o que assusta é você comparar uma fêmea de antigamente com uma de hoje, que não se pode fazer, né? Mas, ao mesmo tempo, as essências são semelhantes, né? A boa nutrição, as instalações, o bom manejo, o bem-estar, que hoje a gente tem isso muito bem regulamentado, né? Ajuda bastante. Mas eu vejo assim que a gente tem muito a explorar, principalmente em como que essas respostas na porca, elas influenciam nas leitegadas. E como a gente vai trazer essa leitegada, né, esse reflexo dessa boa leitegada para uma fêmea que vai precisar se manter dentro de uma propriedade pelo menos com 6 partos, né? Porque o custo dela é muito alto.
Não é um desafio pequeno, né? Quando eu passei no concurso aqui, Sheila, meu sogro é formado aqui na URGS, é agrônomo, e aí ele me deu um livro de presente que era Os Suínos, o título, assim, que era um livro que ele usava na época da graduação dele. Foi bonito, assim, o gesto, né? Ele tentou, tipo, olha, de repente você pode usar aqui esse material. E eu uso uma tabela daquele livro. Ela é uma tabela 1970, eu acho, alguma coisa assim, tipo, né, alguns anos atrás. E lá mostra, assim, a produtividade média do rebanho. E aí falava 1 parto por ano, 3 leitões desmamados por parto. E aí eu gosto de mostrar ela e fazer... Na verdade, o que você acabou de falar, né, Sheila? Olha, não parece nem mais o mesmo animal, porque... Olha o salto, né? E é muito interessante isso, Sheila, que você comentou, assim, você disse, né, essa comparação a gente não deve fazer, porque realmente são animais tão diferentes, né? Manteve a espécie. Manteve a espécie. Mas, assim, acho que todo esse processo que a porca, que a fêmea suína, ela passou, ele está sendo refletido em outras áreas da suinocultura, né? Então, assim, a gente sabe que geneticamente a porca tem esse potencial maravilhoso, mas se o restante não funcionar, não fluir no mesmo nível, a porca não vai responder. Ela responde primeiro, segundo parto, e depois ela entra, assim, num estado que daí o descarte, ele é uma opção, né, necessária, né? Ele acaba sendo a primeira opção do produtor, quando a fêmea cai drasticamente essa produtividade, né? Então, o conjunto da obra, ele é importante, né? O conjunto da obra. E aí a gente pensa, e os aditivos, eles resolvem o problema? Não vão resolver o problema, eles vão ajudar, né? A gente sabe que tem muitas outras coisas que influenciam e que precisam estar, assim, em consonância, né? Então, você tem que ter um bom manejo, você tem que ter um funcionário que cuide desses animais, que a automação, ela ajuda muito, mas se você não tiver o funcionário que fica monitorando os animais, a automação, ela vai resolver o problema do fornecimento, né? Minimizar a mão de obra. A gente consegue explorar muito bem essas respostas da automação, né, desses processos, mas lá no campo, as nossas demandas, elas são basicamente mão de obra qualificada, né, que assim, o olhar do produtor, o olhar do funcionário, em ver que a porca não está bem, com uma leitegada numerosa, ou que esses leitões estão muito magros ao nascimento, é um ponto de tomada de decisão. Mas o que ele vai fazer com essa leitegada numerosa e esses leitões magros? Nós vamos investir na porca, nós vamos investir em mais porcas para tentar substituir um pouco esses leitões, homogeneizar, vamos investir na alimentação do leitão. Então, um conjunto de fatores que essa tomada de decisão, muitas vezes, se ela não for rápida, né, não for, assim, instantânea, você compromete a porca e a leitegada. Muito legal. Sheila falou tanta coisa interessante que agora eu não sei para que caminho ir aqui na conversa, mas eu vou puxar um lá do iniciozinho da conversa, Sheila, dessa última fala tua, que é a questão dos aditivos, porque a gente tem uma tendência grande a falar de aditivos cada vez mais, e a gente vê isso muito, né, na ideia do substituto, do antimicrobiano. Aí quando a gente fala disso, pensa óxido de zinco, pensa creche, né, pensa o desmame, aquele desafio todo do desmame. Mas é tudo tão relacionado, né, como você está comentando, Sheila, que também não dá para pensar em tentar resolver tudo que de estresse do desmame lá quando o desmame já aconteceu, né? Tanta coisa que dá para fazer antes, né? Pensar na construção da saúde intestinal do leitão como um processo que começa muito mais cedo, assim. Você acredita, Sheila? 2 perguntas em uma, assim. Primeiro, a gente fala muito de saúde intestinal no leitão. A saúde intestinal na porca, a gente não conversa tanto sobre isso, né? E ela, nesse processo todo desafiador que ela está vivendo,
Qual é a tua visão sobre isso, assim, saúde intestinal da fêmea? E segundo, os aditivos, nessa ideia de saúde intestinal da fêmea, de construção aí da saúde intestinal do leitão desde antes do desmame, qual que é a tua opinião sobre isso, Sheila? E até experiências que tu tenha já, né, vivido aí na granja, no dia a dia ou nas pesquisas. Sheila, compartilha com a gente. Eu vejo que o desafio hoje é transpor um pouco da saúde da porca para o leitão via leite e via colostro. Mas esse é o grande desafio. Então, em termos de ciência, não se conhece como que isso funciona, não é? A gente sabe que tem um benefício, ok? Então, a porca estando num estado catabólico saudável, né, sem aquele catabolismo acentuado, e daí a gente vem numa era onde a nutrição ela vem respondendo muito essa questão de manter a fêmea num estado saudável, com uma boa nutrição. Hoje, a gente trabalha muito no refinamento dessas dietas, em termos de balanço de nutrientes, mas a gente também percebe que o aditivo, ele modula uma microbiota intestinal, né? E principalmente fibras, antioxidantes, extratos vegetais, óleos funcionais. Os extratos vegetais, a partir dos óleos essenciais, acredito que por conta do perfil de ácidos graxos, ele tem uma modulação melhor do que aquela mistura do pó seco, né? Então, hoje você tem que trabalhar com mecanismos que dentro da fábrica de ração não comprometem a eficiência dele, né? Então, o processo de peletização, o calor desse processamento não compromete esse aditivo. Então, é interessante a gente pensar por esse lado, né? Métodos pós-mistura da dieta que mantenham a integridade dos pellets, mantenham a integridade dos compostos desses aditivos, né? Então, a gente pensa lá no campo, né? E na prática, como que a gente vai avaliar esse resultado? Na leitegada, na porca, numa coleta de sangue, um estresse oxidativo, a gente consegue mensurar isso. A gente tem enzimas que a gente consegue mensurar se essa porca está no estado catabólico, está estressada, e se isso impacta. E impacta mesmo, né? Só que o grande desafio quando a gente pensa em saúde intestinal é a abundância de micro-organismos que a gente consegue avaliar, né? E isso muda de porca para porca. Então, a gente tem uma diferença muito grande de genética, linhagens genéticas de raças. Já tem muitos estudos, né, que dizem que a microbiota ela é diferente, dependendo da raça. Ordem de parição interfere bastante, e principalmente dieta, né? Então, dieta, o ambiente, né? A gente vê diferenças na gestação e na lactação, né? Nos dois estados gestacionais, né? Nos estados, no período de gestação, ela vai criando uma microbiota, e depois na lactação, porque muda o ambiente, porque muda o estado dela, muda a microbiota novamente. Aí, como que isso pode passar para o leitão? Eu acredito que é uma modulação na produção dos ácidos graxos voláteis, acético, propiônico, butírico, outros tantos ácidos graxos que a gente hoje tem de cadeia curta, cadeia longa, que fazem parte desse processo da microbiota mesmo, né, do uso desses nutrientes, desses compostos, e são produzidos. A gente percebe que tem alteração por dois aspectos. Então, em termos de colostro, né, e depois em termos de leite. Então, tem estudos que já indicam que essa imunomodulação altera o perfil de IgM, GA na porca, e isso é benéfico para o leitão. E também tem um outro ponto importante, assim, que eu vejo essa modulação da microbiota da porca para o leitão, ela pode, e é o que a gente já verificou em estudos em granjas, que os óleos funcionais, os óleos essenciais e alguns aditivos com cadeias de ramificadas, eles ajudam nessa microbiota do intestino do leitão,
e favorecem a saúde das vilosidades, reduzem a resposta inflamatória dos antibióticos, né? Então, a gente já tem estudos nessa linha. O que a gente tem um pouco de receio em dizer, qual é a melhor microbiota, né? A gente sabe que se a gente vai explorar em termos de microbioma, para nós é muito interessante uma microbiota diversa, né, em termos de diversidade microbiana. Então, tem estudos que dizem, não, ele vai competir com bactérias patogênicas, você vai ter esse controle, mas a gente tem que pensar que o importante não é o leitão ficar doente ou ter bactérias patogênicas para você ter a competição. Você tem que criar um ambiente favorável para que todo nutriente que ele tiver lá no intestino seja utilizado. Seja tanto no intestino delgado aproveitado, quanto no intestino grosso se transformado e até a água ser absorvida. Então, o microbioma, né, e hoje metaboloma, e tudo isso que a gente pode explorar, ele explica muito do que nós utilizamos, tanto na porca, em termos de aditivos e dietas, e inclusive questões sanitárias, manejo, né, todo o ambiente a gente consegue explorar muito bem. Então, eu acredito sim que os aditivos eles ajudam bastante, né? Só que em termos de ciência, nós temos muitos desafios pela frente. Eu tô contigo. Como é complexo ainda, né? É relativamente novo até, né? Se a gente for olhar em termos de ciência, assim, a gente está aprendendo isso nos últimos poucos anos, assim, né? Explorar isso mais de uma maneira até mais aplicada, eu diria, né? Na nutrição ou na saúde dos animais. Para microbiologia, talvez não sejam termos novos, mas para a gente acabam sendo ainda coisas muito recentes. E é interessante, né, que você comentou bem, é tão complexo porque aí tem o ambiente, o animal, a mãe, o leitão, a mãe, aí dentro do animal a microbiota, né, intestinal, a microbiota respiratória. A gente tem um projeto que a gente conduziu que é interessante que os resultados mais claros assim, de modulação não apareceram na microbiota intestinal, né, mas apareceram na microbiota respiratória. Assim, partindo do microbiota respiratória do leitão, partindo de um aditivo fornecido para a mãe dele. Então, é tão complexo, né? Só que, não sei, Sheila, se você concorda comigo, mas acho que provavelmente sim. Cada vez que a gente termina um projeto, a gente sai com mais perguntas, assim, né? E essa coisa da complexidade é isso, não vai terminar nunca as perguntas para serem respondidas. Na verdade, assim, a gente inicia um projeto com foco, aí ele vai se desenrolando e a gente diz, nossa, será que eu sigo para responder um problema da porca ou responder um problema do leitão? Consigo fazer as duas coisas? Até consigo, só que daí vai me demandar um dispêndio de trabalho e principalmente o custo, né? Esses projetos, eles ainda têm um custo muito alto, né? E a nossa dificuldade é como explicar determinadas respostas que a gente tem na granja. Será que a modulação intestinal baseada nesse perfil de aditivos, ela vai contribuir, vai ser a mesma se eu aplicar numa escala maior, se eu aplicar em uma granja ou em outra propriedade? Então, a gente tem essa dificuldade porque quando a gente compara em termos de ciência, metodologias, a metodologia, inclusive, as sessões onde o DNA é coletado precisam ser semelhantes. Então, e você comentou a diferença do respiratório com o digestivo. Nós temos uma microbiota totalmente diferente em termos de intestino delgado e intestino grosso. As porções, elas têm variações muito grandes. As semanas, quando o animal é alimentado, mudam muito. Então, a gente sabe que é um desafio, assim. O que a gente tem que entender e acreditar? Que a diversidade microbiana, ela é importante e ela é benéfica, né? Então, eu parto desse pressuposto, né? Se eu estou enriquecendo a minha microbiota com diversas
bactérias que conseguem, de modo geral, aproveitar tudo que o animal tem, né, em nível digestivo, eu acho que eu estou trazendo uma resposta importante, né? O quanto que o animal ele pode crescer se ele aproveitar ao máximo, né? Então, a gente pensando na questão desde custo até a questão sustentável, né? Quanto mais ele aproveitar, melhor. E é interessante, você mencionou o custo, né? A questão do custo também é importante, porque às vezes os aditivos, eles, assim, você sempre vai ver o retorno, né? Antes de decidir se usa ou não. E usar para porca tem uma tendência de ser um custo menor para incluir ele dentro do sistema do que para o leitão, né? Quilos de ração que a porca consome, normalmente você vai ter uma relação mais fácil de incluir, assim, né? de incluir na lactação, por exemplo, ou gestação-lactação, do que incluir creche, né? Ali o volume de ração já começa a aumentar, mais leitões. É interessante, é a complexidade toda se multiplicando, inclusive, né, Sheila? Mais fatores ainda para considerar. Sim, e a gente pensa assim, a gente não pode pensar na porca só naquela gestação e só naquela lactação. O nosso propósito é uma porca que tem uma longevidade com qualidade dentro do rebanho, né? Então, além da saúde intestinal, que benefícios esses aditivos eles trazem para a porca? Se a gente pensar na manutenção dela em termos de estado corporal, em termos de qualidade de cascos, em termos de saúde reprodutiva, né, em termos de minimizar infecções e tudo. Então, a gente sabe que vai muito além da questão digestiva e do reflexo na leitegada, né? A gente tem que acreditar que esses aditivos, eles precisam também manter a longevidade, porque é uma forma de você reduzir o custo dessa fêmea na granja, né? De você ter ela de uma forma mais rentável, né? Você pensar que ela vai se manter mais tempo no plantel se você investir na saúde dela, principalmente intestinal, né? Que nem você comentou, já tem projetos que estendem para outros órgãos, né? É interessante, né, Sheila? E ao mesmo tempo, até você tocou numa questão importante, a gente vai lá, faz um experimento, mede um ponto, né? Um ponto no sentido assim, de uma aparição, por exemplo, da fêmea, mas o que você, diferente da história de Las Vegas, né? O que você faz num ciclo, vai para outro ciclo, não fica naquele ciclo. E essa, eu acho que é uma das dificuldades de trabalhar com pesquisa em porcas, né? Porque são experimentos longos, enfim. Conta pra gente, você tem trabalhado bastante com isso, assim, principais desafios de trabalhar com porcas. Eu acho que eu falei um já e, né, puxei da tua fala anterior, mas são vários, né? Eu acho que eu fiz muitos experimentos com porcas, assim, até desde a iniciação científica, ajudei projetos do mestrado com porcas, daí o meu mestrado fiz com porcas, o doutorado também, e eu tenho projetos aqui nas granjas, que é uma região que nós temos uma população bem interessante de porcas, assim, e o grande desafio é que, em termos de ciência, instituição, custa muito caro você manter um plantel para você trabalhar. O N amostral, ele fica limitado, né? Então, o que eu percebo como dificuldades, né? A limitação financeira de você investir numa população amostral em termos de ambiente isolado. Vamos isolar todos os fatores para tirar efeito disso, daquilo, outro da porca. É difícil, né? Você tem ordem de parto, você tem o estado catabólico da porca na gestação e na lactação anterior. A porca é uma caixinha de surpresas quando esses leitões nascem, né? Então, assim, por mais que você diz, não, eu vou padronizar 14 leitões, o efeito dos doados e recebidos nesse processo inicial da maternidade, quando você avalia a lactação, influencia sim, né? Então, o fato de você tem como investir? Tem, você passa ultrassom, vai quantificando, você vai trabalhando, só que você tem que ter um grupo maior de porcas para depois você selecionar. Quando você vai iniciar um experimento na maternidade, né, você tem como ajustar? Tem, mas isso custa operacionalmente,
é um investimento grande, você precisa de um grupo muito grande de alunos para pesar porca, medir porca, você pesar leitões. A gente pensa, vamos pesar a leitegada. Mas aí você desconsidera um efeito da variação intraleitegada, que é uma resposta que veio crescendo muito nos últimos anos, né? Essa variação entre os leitões nascidos. E isso interfere, inclusive, na microbiota. A gente já percebe, assim, que em termos de microbioma, o leitão que tem menos colostro ingerido, que tem uma menor disponibilidade de leite, ele vai ser mais desafiado. E isso também interfere na microbiota dele. Então, fazer experimentos com porcas, tanto pensando na porca quanto no produto dessas porcas, nas leitegadas, você tem muitos desafios, Mael. E quanto melhor a população, maior essa população, para a gente tentar isolar eles, melhor. Mas, para isso, a gente entra efeito granja, né? Então, a gente vai para a granja, faz o experimento e a gente tem parcerias maravilhosas aqui na região que nos ajudam muito nesse processo. É difícil para o funcionário dizer assim, nós não podemos mexer nesses leitões, né? Eles, assim, após a homogeneização, não podemos medicar esses leitões. Então, é um desafio muito grande fazer o experimento numa granja. Mas ele te dá o retorno do que é a realidade em granja, né? Então, o que é você administrar um aditivo para uma população maior de porcas? Então, você tem o efeito da granja, da sala, do manejo. Então, tem os pontos positivos e tem os pontos negativos, né? E aí vem a questão, quando você manda um artigo científico para justificar tudo isso na metodologia, é um pouco mais complicado, assim. Mas, em termos de resposta, eu acredito que ela é uma resposta, assim, que eu posso dizer, não, realmente é isso que acontece. Então, eu vejo por esses dois lados, assim. E tem mais o lado da, eu diria, educacional, assim, né, de ensino, assim, eu sei que não é o objetivo do projeto, o projeto é pesquisa, mas tá, a gente está na universidade, é ensino, pesquisa e extensão, né? Um projeto dentro de uma granja está dentro das 3 caixinhas, né, Sheila? Olha, você tem uma experiência de casa muito grande, mas eu nunca tinha visto uma porca antes de entrar na universidade. Essa experiência dentro das granjas, ela é transformadora. Ela te derruba um pouquinho, né, Sheila, que é pesado, mas quanto a gente aprende durante o desenvolvimento de um projeto assim, né, de alguns meses dentro de uma granja? Ela é transformadora desde o sentido assim, de você ir ficar 1 ano numa granja, fazer o monitoramento de uma gestação, de uma lactação, mais uma gestação, sabe, nesse sentido. E você levar hoje, você tendo essa experiência, você levar os alunos hoje para eles terem essa dinâmica, eu vejo assim, uma vida antes e uma vida depois, né, em termos de crescimento profissional, né, e pessoal, né? A gente está numa geração hoje de alunos que são muito caseiros, ficam muito em casa, né? E você desafiar eles, não, você vai ficar 6 meses fazendo um experimento numa granja, nossa, eles ficam assim, nossa, será que eu vou dar conta? Dão conta, sim. E dentro dessa questão, eles aprendem muito com os funcionários, com os veterinários, com os zootecnistas, fazem aquele networking com as empresas. Então, a gente vê, assim, para nós está sendo, assim, bastante produtivo, assim, esse processo da experimentação em granjas. Tem os desafios? Com certeza, tem, não são poucos, mas o aprendizado deles, assim, é muito, muito grande. Eu tenho essa mesma sensação, assim, Sheila, de que a própria gestão de pessoas, né, você trabalhar ali com o colaborador da granja, entender a dificuldade que ele tem, porque às vezes você entende a teoria do processo, mas, poxa, por que não está aplicando? Vai tenta aplicar e você vai entender a dificuldade, né? E por isso que eu brigo muito, assim, com a coisa da experiência profissional, do primeiro emprego e tal, sabe? Olha, os alunos que participam desse tipo de experiência,
e que passam, como tu disse, um ano às vezes dentro de uma granja. A experiência que esse aluno tem é uma experiência que merecia ser considerada, né? Merece ser considerada, eu imagino, assim, como uma experiência profissional, porque para ele é muito desafiador e um período de crescimento muito grande. Com certeza. Eu sempre digo assim, não, vá lá e coloque, inclusive, no seu Lattes. Vamos inventar, nem que seja lá um rodapé, mas é importante. Incluir as atividades que faz, e muitas vezes, ali não cabe muito, né? Mas muitas vezes o aluno deixa de descrever o que ele faz, né? Na formação profissional dele lá, ainda mais quando ele vai tentar o primeiro emprego, né? Quais são as habilidades dele? O que ele tanto fez? O que ele tanto conhece? Né? Então, muitas vezes ele deixa de escrever isso, né? Bem lembrado. Então, alunos que estiverem nos ouvindo, né, Sheila, não esqueçam disso. Isso é tão importante, né? A gente às vezes minimiza o crescimento que a gente vai tendo ao longo da carreira, né? Enfim, é interessante. E Sheila, uma das coisas que me chamou a atenção das primeiras vezes que eu entrei numa granja de UPL, assim, foi, primeiro, a quantidade de animais, né? Tava entrando pela primeira vez naquele mundo, mas também a quantidade de dados que aqueles animais estão gerando, né? E eu queria que você, né, comentasse um pouco sobre isso, porque a gente vem discutindo aqui, né, a importância de ir lá e fazer um projeto, coletar dados experimentais, mas os dados que já estão sendo coletados lá, meio que, não vou dizer automaticamente, porque dá um trabalho grande, inclusive, para coletá-los, mas que já vem de uma rotina de coleta. Qual que é a oportunidade, Sheila, na tua opinião, de usar esses dados também para entender mais da porca, entender mais o processo, melhorar o processo também? Nossa, Inês, eu gosto tanto de falar sobre isso, assim, que podia ser só um tópico, né? Mas essa questão do uso dos dados, a gente sempre orienta, e principalmente o aluno, quando ele vai lá nos projetos, ele explicar para o funcionário por que é importante ele anotar o tipo do antibiótico que ele está administrando, né? As causas da morte desses leitões, né? Será que ele morreu desmagado? Será que outras causas, né? Muitos colocam assim outras, mas que foram essas outras causas, né? Se foi refugagem, se foi diarreia, a gente consegue trabalhar muito, a gente hoje tem essa preocupação de como avaliar essa questão sanitária, né, dentro das granjas a partir dessas informações e dados. E assim, você consegue fazer associações do impacto do manejo na porca, desde a questão de número de doses, manejo reprodutivo, associar com problemas de cistite ou vice-versa, né? Você trabalhar por que o índice de descarte aumenta, porque pode estar associado a descargas vulvares que são lá anotadas. Por que a porca foi descartada? Ela teve um prolapso, ela teve uma descarga vulvar, ela teve problemas no parto. Então, assim, a gente consegue coletar muitas informações e justificar muitos problemas de manejo associados a informações que foram anotadas lá numa ficha, num caderninho. E eu vejo hoje como um funcionário que coleta e anota essas informações como um dos pontos chaves para a gente conseguir explicar por que alguns problemas acontecem em uma granja e em outros não. Hoje nós temos um sistema de integração muito grande, verticalizado, cooperativas também que trabalham muito essa questão da assistência técnica, e onde o diferencial é o que acontece dentro de cada granja, porque a alimentação é padronizada, a genética é padronizada, e você mesmo assim não consegue entender por que uma granja acaba sendo muito melhor que outra, ou porque o índice de descarte é muito grande em relação a outra granja. E então aquele funcionário que tem essa sensibilidade de anotar e dizer, não, acho que vou anotar porque vai que isso é importante, né? E isso é passado para o gestor que faz essa transformação desse papelzinho, caderninho, nem que seja sujinho, né, para um relatório em Excel.
ele, para quem faz essa análise, tem assim, ela te dá um campo muito grande para você explorar, tanto na questão zootécnica quanto na questão sanitária. Então, eu sempre oriento, né? Anotem tudo, porque isso sempre pode ser muito bem aproveitado. E a gente já tem resultados assim, onde dentro até de granjas totalmente controladas em termos de ambiência, a gente vê um impacto da sazonalidade, né? Então, a gente fica pensando, nossa, mas essa porca não vê nem a luz do dia, e mesmo assim a gente consegue identificar impactos das estações no ano sobre as fêmeas, né? Então, a gente tem resultados de predição de como selecionar essas fêmeas, né, a partir de uma população de porcas. Então, assim, as oportunidades com a questão da coleta dessas informações são infinitas, né? E o aluno, eu sempre digo, anote. E quando o funcionário passa, eu pergunto, você está anotando? O que você está anotando? Eu digo, anote isso aqui, que isso é importante. Mas é importante você orientar também os gerentes técnicos, né? Quem faz essa extensão nas propriedades. Por que é importante fazer essa anotação? E dentro dos relatórios, colocar essa informação também. Para quem faz e brinca muito com esses dados, sempre vai achar alguma justificativa num banco de dados assim, que explique determinadas situações numa granja. A Giga fabrica o sistema de alimentação de suínos autônomo, sem fio e original, projetado por suinocultores para suinocultores. Nossos comedouros são simples, confiáveis e proporcionam tranquilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. A Giga não é apenas uma empresa de equipamentos, mas uma empresa familiar de produção de suínos especializada em SLAT. A IPRA é uma empresa farmacêutica multinacional focada na prevenção e no diagnóstico, utilizando a pesquisa e a inovação como base para seus conhecimentos e desenvolvendo produtos com excelência, credibilidade e otimismo. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. Você falou uma coisa muito importante, né, Sheila? Que a pessoa que está fazendo o operacional entenda a importância e para que vai servir aquele dado depois, né? Porque às vezes a pessoa pode até se sentir assim, sei lá, tô anotando que ninguém vai olhar mesmo, assim, e vou anotar de qualquer jeito. E quando você compartilha, né, olha, esse teu dado aqui serviu para identificar esse problema aqui. Esse profissional, ele acaba sentindo a importância daquela tarefa que ele está fazendo. Muito, muito legal isso. E, Sheila, você puxou um assuntinho, eu vou te perguntar, porque eu sei um pouquinho desse, né, conheço um pouquinho de um trabalho que você fez, que eu acho que é muito legal, que é o trabalho de descartes, né, de tentar entender causas de descarte e até, não sei, uma predição assim da qualidade da vida reprodutiva daquela fêmea a partir do início da vida reprodutiva dela. Conta um pouquinho pra gente, porque esse trabalho é muito legal e tenho a impressão de que são uma abordagem que se aplicaria muito bem a dados que muitas granjas já coletam, já tem lá, né, como se disse, numa planilha de Excel, não necessariamente, ou no software, né, de gestão, mas que, olha, dá para explorar tão mais. Conta pra gente. Não, na verdade, assim, hoje a gente trabalha com projetos que envolvem um pouco não dá para se dizer, né, inteligência artificial, né, mas o uso de preditores a partir de árvores de decisão, machine learning, onde a gente pega essas informações, né, populações com 100 mil linhas, né, com muitas porcas, e a gente consegue criar modelos onde a gente estima quando que essa porca, ou qual é o preditor para ela ser descartada ou não. Se ela precisa ou não ficar dentro da propriedade, ou quanto tempo que ela vai ficar na propriedade. Então, a gente, a partir do número de leitões nascidos totais, a gente consegue estimar qual é o potencial dessa fêmea de permanecer dentro da propriedade, né? Ou a partir do número
de leitões nascidos no primeiro parto, se essa fêmea ela vai ter uma vida longeva dentro da propriedade. E o que nos chamou muito a atenção é que dentro dessa abordagem matemática que nós incluímos, foi que as causas de descarte, muitas vezes elas não estão associadas ao problema corporal da fêmea, né? Então, a gente sabe que essa fêmea tem problemas de cascos, né, aprumos, claro, nesse nosso projeto, assim, o que foi importante? A padronização de como essas informações foram coletadas, né? Então, esse é um ponto importante, porque a orientação técnica num problema de descarte por aprumos, por problemas reprodutivos, então, essas informações, elas nos ajudaram a entender que as principais causas de descarte, elas estão associadas ao problema da idade da porca, né, que são poucas fêmeas que permanecem tanto tempo nas granjas, né, hoje, mas principalmente associadas à condição de aprumos, né, a problemas de parto. Então, essas são as principais causas que hoje a gente verifica, né? E muitas vezes a gente acha, não, a fêmea tem uma demanda, um catabolismo muito grande e ela acaba sendo excluída por conta disso, né? Os cenários hoje das granjas, pelo menos nas granjas que a gente fez esse monitoramento, elas têm uma condição corporal muito boa, ela não é excluída da propriedade porque ela está excessivamente gorda ou excessivamente magra, né? A gente já não tem essa análise dentro dessa população de dados. A nossa intenção agora é ampliar esse projeto para vincular mais propriedades, né? Para a gente trabalhou com uma unidade de 5.500 matrizes, mas a gente quer trabalhar com, pelo menos, granjas aqui da região, né? Que daí também já compõe quase 70 mil matrizes, né? Então, a gente sabe que dá para explorar muito essa abordagem em cima dessa ideia, né? De como fazer essas predições e selecionar porcas, né? Antes delas estarem dentro da propriedade. Isso é muito legal mesmo, Sheila. E de novo, é um dado que muitas granjas já têm, né? Já está coletando, já está gastando aquele tempo para coletar, gastando entre aspas aqui, né? Porque investindo o tempo para coletar, e pode explorar mais, né? Pode ir além daquela informação do relatório, do básico, das médias, enfim. Muito legal, Sheila. Parabéns. Eu sempre imagino assim, hoje, se a gente não coleta essas informações, o funcionário não coleta essas informações e não há essa orientação técnica de coletar informações, a granja está no escuro, né? Assim, é você fechar as portas, você fechar a cerca e não saber o que está acontecendo lá dentro. Então, a importância do coletar dados não é só para um cunho científico. A gente sabe que hoje os softwares de gestão, eles estão cada vez mais aprimorando detalhes que ajudam a responder. Para quem sabe ou quem gosta de explorar esses dados, e vem um perfil de egresso nas universidades que está crescendo muito, que são os analistas de dados, né? Então, que é muito importante você saber interpretar esses dados, você saber como que você pode usar para uma tomada de decisão, né? Então, eu vejo assim como algo muito promissor dentro da nossa área, né? Muito mesmo. Que legal. E a ideia do perfil multidisciplinar, né? Da formação multidisciplinar, de que a gente tem que não fechar os olhos, né, para uma disciplina que está do ladinho. A gente falou de microbiota, falou de saúde intestinal, quanto que a gente está, né, apanhando, eu diria, para entender um assunto que não é da nossa formação básica, né, mas ali está a estatística, a matemática e todas essas outras áreas também, para mostrar que a gente tem muito que aprender, né, sempre tem muito que aprender. Legal. E eu acho, sim, que o desafio é mostrar para o acadêmico que planilha de Excel, estatística não é bicho-papão, que é necessário, é que nem um segundo idioma,
sabe? Então, investir nessa ideia de que o que ele vai trabalhar, na verdade, são com dados, com relatórios, né? Ele não vai lá entrar na granja e pesar o leitão, ele vai pegar essa informação já dentro de um dado lá, de um software onde ele já vem agrupando informações de anos, né? E você consegue, o que nós precisamos é preparar o aluno para ele tomar essa decisão. O que ele vai fazer com essa informação? Como que ele vai contribuir com aquele relatório? Muito legal, muito legal. Sheila, eu ficaria aqui conversando contigo mais 1 hora. E a gente é incapaz disso, né? Quem nos conhece sabe. As bancas, acho que a gente vê a ansiedade do aluno e eles dizem assim, nossa, você conversa tanto. E a gente conversa. Mas é porque é muito bom, Sheila. Eu aprendo muito contigo, assim. Eu tenho certeza que quem nos ouviu aqui também vai sair com alguns insights para levar para a granja, ou, né, os alunos vão levar insights lá para a formação. Então, te agradeço muito mesmo, Sheila. Obrigada por ter aceitado o convite, por estar, né, dedicando o teu tempo, dividindo o teu tempo com a gente. E obrigada por essas ideias todas que você plantou aqui nessa nossa conversa. Obrigada, Sheila. Acho que a gente está numa área, Inês, que a gente planta muitas ideias, né? Assim, o que a gente mais gosta de fazer, né, é criar a dúvida, né, na cabeça de quem nos cerca, né, e agradeço demais a oportunidade, nossa, fico muito feliz em poder assim, contar um pouco do que a gente faz, né, nos nossos projetos, né, e fico muito feliz pelo teu convite e por essa nossa amizade que já é de longa data, né. E poder dividir um pouco. Eu aprendo muito com você também, eu acho que a recíproca, né? Você falou de mim, eu falo de você, é só elogio sempre de você. Um grande abraço, muito obrigada. A gente só não vai revelar o ano. Não, brincadeira. Longa data, a gente vai manter o longa data. Brincadeira. Muito obrigada, Sheila. E obrigada a todos também que ficaram com a gente até aqui. Esperamos nos encontrar numa próxima gravação, num próximo podcast. E até mais!